Aleluia. 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 Você não é para estar comendo migalhas, não. Você é para estar na mesa. Há uma mesa preparada, sua cabeça está ungida, o seu cálice transbordando. Pessoas cheias do Espírito. Homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres profetizando. Sendo usados pelo Espírito de Deus. Curas extraordinárias. Membros crescendo. Cegos enxergando. Surdos ouvindo. Ossos colando. Pernas crescendo. Quem faz todas essas coisas é o Espírito de Deus. Você precisa dar primazia à palavra e ao Espírito de Deus. Você precisa se render ao Espírito de Deus. Por que você está resistindo ao Senhor? Por que você está resistindo? Eu tenho chamado você às madrugadas. Eu tenho chamado você no seu carro. Por que você tem resistido? Aleluia. Você precisa sair da sua mente, irmão. Você precisa parar de tratar as coisas de Deus como se elas fossem naturais. Elas não são. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Aqueles que tiverem no Espírito entenderão tudo o que vai acontecer e o que está acontecendo. O profético vai estar se levantando na igreja Verbo da Vida Sul. Coisas extraordinárias começarão a acontecer. Já está acontecendo por meio do louvor. Você não percebeu ainda? Ei, oração funciona. Ei, comunhão com o Pai funciona. Aleluia. Vamos ver se a gente consegue seguir aqui. Aleluia. Fruto do Espírito nós vamos falar hoje. Sabe, irmãos, terça-feira nós estávamos orando aqui, o Senhor estava ministrando algumas coisas ao meu coração a respeito do rema. Às vezes as pessoas elas não têm a dimensão, não têm a ideia do que é o rema na vida de uma pessoa. O rema salvou a minha vida. Porque me deu, esclareceu, abriu os olhos para que eu pudesse enxergar a palavra como ela é, que eu pudesse agir da forma que Deus queria que eu agisse. Eu falasse da mesma forma que Deus falava. Nós temos que dar a devida importância ao rema. Vidas serão salvas quando estiverem fazendo o curso do rema. E você é um instrumento para levar essa ideia para as pessoas. Eu tenho certeza que há pessoas dentro da sua casa, no seu convívio social, no seu trabalho, que estão precisando ouvir a verdade. O que tem matado pessoas é a ignorância espiritual. É a ignorância da palavra, é não conhecer o seu pai. Quem conhece o seu pai sabe o que aconteceu aqui desde domingo. Quem conhece o seu pai não tem medo de doença, não tem medo de pandemia, não tem medo de guerra. Mas é preciso conhecer o pai. Às vezes as pessoas estão tendo a informação de forma errada. Elas estão aprendendo a Bíblia de forma errada. E o rema é um lugar onde a palavra ela é levada a sério, onde ela é pregada correta, onde ela é ensinada correta. Homens e mulheres de Deus consagrando a sua vida ao Senhor, estudando a palavra do Senhor para trazer o que a palavra diz, não o que a gente acha. A religiosidade, ela surge dessas coisas. Eu queria convidar você nessa noite, para que você convide pessoas para estarem aqui amanhã. Amanhã nós vamos ter aula inaugural. Até amanhã são 10% de desconto para quem fizer a matrícula. A segunda-feira, a primeira aula, totalmente, todas as aulas dessa primeira matéria, elas vão ser de forma gratuita. Pastor Wellington, não sei se vocês conhecem o Pastor Wellington. Alguém conhece o Pastor Wellington? Conhece, né? Fundamentos da fé. Foi uma das matérias que mais me impactaram, porque eu achava que eu tinha fé, e eu não tinha fé. Eu achava que conhecia a palavra, e eu não conhecia a palavra. Você precisa levar essas coisas a sério, irmão. Jesus está contando comigo e com você, para que outras pessoas conheçam do rema, conheçam da palavra como ela é.
Então veio no meu coração, desde terça-feira eu conversei com a dona Jussane sobre isso, falar sobre o rema, de dar ênfase ao rema. Fale do rema para as pessoas. Se você ama, se você realmente tem o Espírito de Deus, e se você ama os seus irmãos, fale do rema para eles. Sabe por quê, irmãos? Porque o trabalho de convencimento não é seu, não, é de Deus. Nós viemos para o rema, nós viemos para o Verbo Azaçu sem saber do rema. Olha só como é que são as coisas. Uma pessoa do trabalho da minha esposa fez o rema e falava do rema direto para minha esposa. A minha esposa brincava, rema é o quê? Aquele negócio de remar lá no Lago Paranoá? E depois ela foi levando mais a sério. E a pessoa fala, não, você tem que fazer o rema, você tem que conhecer a palavra, lá se prega a palavra, lá se fala a verdade, se ensina a Bíblia como ela é. E nós, porventura, viemos para o Verbo Azaçu sem saber que era do rema, que o rema estava lá dentro. Fizemos o rema, escolas de ministro, eu vou te falar, foi a melhor coisa que nós fizemos nas nossas vidas. Então, se você verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus em você, você ama pessoas. E se você ama pessoas, convide pessoas para estarem aqui no rema. Houve uma palavra profética nessa noite, e eu creio que veio do Senhor. Vai começar com 30, vai terminar com 300. O Senhor diz, eu confirmo a palavra do meu servo. Você crê nisso, irmão? Está na hora da gente começar a viver pela fé verdadeiramente. Sabe por que coisas não acontecem? Porque às vezes nós somos tímidos em falar, em declarar. Declare sobre a vida da sua família, declare sobre a vida dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus parentes, declare a palavra de Deus. Essa semana eu, movido pelo Espírito, minha esposa estava lá na cama, minha filha na sala. Veio no meu espírito, vai lá e declara sobre a vida da sua mulher, sobre a vida da sua filha, impus as mãos sobre as duas. E eu creio que naquele dia houve coisas extraordinárias acontecendo. Você não precisa sentir, você não precisa ver na hora, mas foi feito, irmão. O meu justo viverá pela fé. Quem aqui é justo? Então você tem que viver pela fé, irmão. Saia do marasmo. Saia da comodidade espiritual. Para de achar que a vida de Deus é só para você. Nós não somos egoístas, não faz parte da nossa natureza. Nós vamos falar aqui do fruto do Espírito, não tem lá egoísmo em fruto do Espírito, não. A primeira coisa que tem lá que Paulo fala é o amor. Quando você fala do rema, você está falando de amor. Quando você declara a palavra de Deus na sua casa, você está declarando amor, irmão. Você realmente está andando no fruto do Espírito. Glória a Jesus. Amém. Fruto do Espírito, irmãos. Abá disse que era só... olha aí, glória a Jesus. Fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus, implantada em nós mediante o novo nascimento. Eu peguei aqui 3 frases que eu achei interessante. A outra é, o que é o fruto do Espírito? É a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Glória a Jesus. Ficou pequenininho ali. Vamos lá. Vai dar certo. Eita, vamos lá. Vou ter que ir lá perto, né? Porque fruto do Espírito é a manifestação da vida do crente. É substantivo singular coletivo. Não são frutos. Diga, não são frutos. É fruto. Glória. Não se pode andar escolhendo entre as diversas qualidades de caráter. Constituem um todo e devem ser vistos coletivamente como resultado do próprio andar no Espírito por parte do cristão. Fruto do Espírito é para aquela pessoa que nasceu de novo, para o crente. O fruto do Espírito, ele vem pelo próprio Espírito de Deus. E como disse ali, é algo visível, de um poder invisível que atua dentro daquele que nasceu de novo. Então você precisa entender, se você nasceu de novo, você tem o fruto do Espírito dentro de você. Amém? Glória a Jesus. Vamos em frente. Primeira coisa que a gente precisa entender, que nós temos uma nova natureza. Eu já coloquei os versículos todos aqui para ficar mais fácil, para a gente ganhar tempo. Amém? Efésios 2, 1, 3 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira coisa que você precisa entender, Jesus deu vida para mim e para você quando nós estávamos mortos espiritualmente. Você precisa entender qual é a sua condição diante do Senhor. Você precisa saber quem você é no Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui aos Efésios o seguinte,
Ele vos deu vida. Vocês já têm a vida, porque vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Quando nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, todos os nossos pecados eles foram perdoados. Hoje nós estamos numa condição diferente. Você não é um pecador. Você não é um pecador que se arrepende. Você já se arrependeu, você já foi lavado e você é uma nova criatura. Diga glória a Deus. Aleluia. Nos quais outrora, antes você andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós o quê? Andamos outrora, ou seja, nós não andamos mais, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós já estávamos condenados. Mas nós nascemos de novo, graças ao Senhor Jesus. Então, a primeira condição que você precisa entender é que você é nascido de novo e que você tem a condição hoje de ter o fruto do Espírito. Para que você entenda o fruto do Espírito, irmão. O pessoal deu um exemplo engraçado, eu gostei do exemplo. Quando você pega a mexerica é um fruto, é ou não é? É um fruto. Você vai descascar a mexerica, ela tem os gomos dela. Se você pega um gomo e você vai chupar, não deixa de ser mexerica o que você está chupando. Mas os que ficaram lá ainda também deixam de ser mexerica? Não. Assim é o fruto do Espírito, irmão. Por isso que é fruto do Espírito. Eles são inseparáveis e faz parte do caráter de Jesus implantado em mim e em você. Diga glória a Deus. Nós temos condição de agir e de ser como Jesus foi e fez, porque hoje nós temos o caráter de Jesus dentro da gente. Você vai ver o que eu acho engraçado quando a gente estuda sobre essas coisas para poder ministrar, você vai ver que as matérias, às vezes, elas vão se chocando. Realidades da nova criação, né, manifestações do Espírito. Por quê? Está tudo ligado, é tudo do reino, é tudo do Espírito. E hoje você veio aqui, irmãos, eu não estou aqui dando aula do rema, não. Eu estou aqui falando de fruto do Espírito, porque o Senhor falou no nosso coração para dar essa matéria para você, para falar disso para você. Para que pessoas hoje tenham o entendimento de quem são, que são nascidos de novo e que têm o fruto do Espírito dentro de si. E você tem condições de andar no fruto do Espírito. Amém? Nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Quem aqui está em Cristo? Você é nova criatura, irmão. Repito, você não é mais um pecador. Você não é um pecador que se arrepende. Cuidado com as coisas que você fala e que você canta. Cuidado com as coisas que você fala e que você canta. Por isso que o rema, ele traz esse entendimento, ele alinha você com a palavra de Deus. E alinhando você com a palavra de Deus, você vai estar alinhado com a vontade de Deus. Simples assim, irmão. Deus não quer que você ande errado, não. O tempo de ignorância já passou. Nós hoje, nós somos indesculpáveis. Você tem uma igreja para você ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus. E Deus está ajustando coisas em você que às vezes precisa ser ajustado. Glória a Deus. Amém. As coisas antigas o quê? Já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em o quê? Justiça e retidão procedentes da verdade. Eu quero que você observe uma coisa aqui, olha o que Paulo está dizendo. Vos despojeis do velho homem. Sabe que tem coisas que não é o Senhor que tem que fazer, somos nós. Se despojar do velho homem, das velhas atitudes, irmão, é um trabalho meu e seu. Não é porque você se tornou uma nova criatura que a sua carne ela vai aceitar as coisas de bom grado, não, irmão. E fica pior, quando você se converte, aí é que há uma luta do Espírito Santo contra a carne. Mas
Deus ele já nos fortaleceu, já nos deu o caminho. E quando nós andamos em obediência à palavra, é bem simples. Você lê um texto desse, você marca as coisas que são muito mais importantes ali e você procura praticar o que está escrito. Então, se está escrito que você tem que se despojar do velho homem, você tem que abandonar a velha criatura, você tem que botar para fora o velho homem. Amém? Não faz mais parte de você as velhas atitudes. Hoje, quando eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo estava falando no meu coração sobre hábito. Você sabia que oração é hábito? Orar em línguas é hábito. Ler a palavra é hábito. O que precisa, amigo, é de uma disposição. É de você estar disponível para aquele momento você estar somente com o Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para a palavra. Mas tem tempo para a internet, tem tempo para o Netflix, tem tempo para o noticiário que só passa besteira, coisas ruins. Tempo para a palavra a gente tem, irmão. Tempo para a oração também a gente tem. Basta a gente se organizar. Sabe, nesses últimos dias, irmãos, o Espírito Santo de Deus está querendo trazer a santificação para a igreja. O Senhor tem falado isso ao meu coração. É tempo de santificação, é tempo de separação do meu povo. É tempo do entendimento da palavra, da importância da palavra. Sabe, irmãos, você não pode desprezar a presença. Você não pode desprezar a palavra. Você não pode desprezar o que acontece aqui em cima. Você não pode desprezar aquilo que Deus está dando para você naquela noite. Sabe, no momento desse daqui, pessoas são curadas, irmãos. No momento desse daqui, cegos enxergam. Sabe por quê? A manifestação do Espírito. O Espírito Santo ele não se manifesta quando o ministro quer. O Espírito Santo se manifesta quando ele quer. Então, quando ele se manifestar, irmãos, vai lá e beba da água. Vai lá e pega o que está acontecendo. Diz, é para mim, é meu, eu recebo. Aleluia. Aleluia, irmão. Não despreze a presença. Se você tem a vontade de dançar, dance. Você está com dor de cabeça e o Senhor falou, vai lá, dança, dá uns pulos aí, você pula. E na mesma hora você vai ser curado, irmão. Está com dor na coluna, começa a dançar, irmão, chacoalha o esqueleto. Aleluia. Sabe que a gente precisa sair do comodismo. Sabe, a gente é muito certinho, muito justinho. Não, vou lá na igreja, dá glória a Deus, aleluia. Não, irmão, só isso não. Deus quer que você interaja com Ele. Deus quer que você receba. Deus quer que você fale. Deus quer que você se movimente. O nosso Deus é um Deus de movimento, irmão. O nosso Deus é um Deus de alegria. Aleluia! Aleluia! Você não pode sair daqui da mesma forma que você entra. Mas você tem que entender que você tem que interagir com isso. Você tem que entender que o seu pai é uma pessoa. Alô? Alô? Seu pai é uma pessoa. Ele gosta de conversar com você. Ele gosta de ouvir você. Ele gosta de te alegrar. Ele gosta de te ver feliz. Aleluia. Mas vamos voltar para cá. Aleluia. Aleluia. Eita, carnona, como diz o pastor. A carnona aí. Gálatas 5, 16, 21 diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou adiantar o que eu queria lá falar na frente. Andar no Espírito é andar no fruto do Espírito. Você vai entender isso lá na frente. Enquanto você estiver andando no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Me responda uma coisa. Quando você vai estar em oração, vai estar agradando a sua carne? Quando que você vai estar lendo a Bíblia e você vai estar agradando a sua carne? Quando que você vai estar orando pelo pessoal da Ucrânia e você vai estar agradando a sua carne? Quando que você está amando o seu irmão, orando pelo seu irmão e você vai estar agradando a sua carne? Andai do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se a sua carne ainda está falando alto em você, irmão, é porque você está precisando andar no Espírito. Silêncio ensurdecedor. Aleluia. Vou repetir. Se a sua carne ainda está sobressaindo na sua vida, é porque você ainda não está andando no Espírito. Você precisa vencer a sua carne. A luta contra a carne é diária, irmão. É em todo o tempo. É no trânsito, é no meio de uma briga, é o irmãozinho que chega ali e fala uma coisa desaforada para você,
É você não querer orar, é você não querer ler a Bíblia. A sua carne, ela está brigando com você todo dia. E quem tem que vencer a carne é você, porque as armas você já tem. Amém? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não tem meio termo, não tem equilíbrio, ou é carne ou é espírito. Sabe, irmãos, hoje em dia a gente tem visto uma debandada de jovens que estão partindo para uma linha errada, porque acham que o evangelho tem que ser moldado a ele. Vou explicar. Tem jovens que estão bebendo porque dizem assim, não tem nada a ver. Estão fumando porque dizem, a Bíblia não diz nada sobre isso. Tem irmãos que dizem assim, eu não vou ficar nessa igreja porque o pastor grita demais, o pastor é meio doido, o pessoal é meio doido lá. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é de Deus e é poder de Deus para a salvação da vida daquele que crê. Não é o evangelho que tem que se moldar a mim, sou eu que tenho que me moldar ao evangelho. Não é a Bíblia que tem que se moldar a mim e ser diferente para me agradar os meus gostos ou o que eu quero. Sou eu que tenho que agradar a Deus através da sua palavra. Jovens, eu falo com vocês agora. Isso é a armadilha do diabo. Isso é uma armadilha do diabo. Foi assim que o diabo enganou a Eva. Não tem problema. Não, deixa disso. Não é bem assim, não. Abra o seu olho. Abra o seu olho. Vamos chegar lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem mais. E coisas semelhantes a esta. Tem mais. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora aqui vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. A vontade do diabo, irmão, não é que você pratique uma coisa, faça uma coisa somente uma vez, não. A prática é um hábito. A prática do pecado é uma prisão. O pecado é uma prisão. Viver na carne é uma prisão. Sabe, nas terças-feiras nós temos visto aqui pessoas que têm se lançado no Espírito. Sabe, têm orado, têm desejado mais o Senhor. Nós temos a reunião aqui da equipe de louvor, nas segundas, quando não, nas quartas-feiras. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Deus tem derramado do Espírito dele. Coisas têm acontecido no meio do louvor por causa das orações. Assim deve ser dentro da sua casa, no meio da sua família. Assim tem que ser no seu trabalho. Você precisa se render ao Espírito Santo. Para de querer andar na sua própria força, irmão. Se aquele irmão ali não está funcionando, não está andando direito, ore por ele, não despreza ele, não. Sabe por quê? Porque Jesus não despreza ninguém, não, irmão. E a gente precisa entender que nós somos Jesus nessa terra. Você precisa entender que aquele que está dentro de você é o Espírito de Jesus, irmão. Você não está ali para fazer a sua vontade. Jesus mesmo disse, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou para fazer a vontade do meu Pai. Você tem o Espírito Santo dentro de você, irmão, o Espírito de Jesus dentro de você, você tem que fazer não é a sua vontade, não. É a vontade de Jesus, irmão. Se você está olhando com maus olhos para o seu irmão, você não está andando em amor. Você não está agindo como Jesus agiria. Sabe, irmãos, eu tenho visto o mover de Deus sobre a vida de pessoas. Pessoas que você olha e fala assim, não, esse daí não tem mais jeito, não. E Deus vai lá e traz. E Deus vai lá e traz, porque a unção que há na sua vida vai alcançando aquela pessoa. O Espírito de Jesus que habita em você vai alcançando aquela pessoa. Às vezes, coisas que você tem tentado resolver há tanto tempo na sua força, para. Entrega para o Senhor, ora por aquela pessoa, entrega para o Senhor e descansa. Sabe, o Senhor está me falando aqui que tem pessoas aqui que são Martas. Estão preocupadas com tudo. Estão preocupadas com o trabalho, estão preocupadas com o salário, estão preocupadas com o dia de amanhã e não estão entrando nas coisas mais importantes, que é o ensino. Você está aqui recebendo do ensino, amém? Vocês são as Marias que estão aqui recebendo do ensino, porque essa é a parte boa, essa é a parte importante. Ei, irmão, descansa no Senhor. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, porque somente um seria muito para ti.
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Que pai bom é esse, né, irmão? Que usa você para abençoar a pessoa e te dá descanso. Sabe, irmãos? Às vezes você precisa descansar. Você está batendo em portas e portas não estão se abrindo. Ei, você já não falou com o Senhor? Aguarda, espera. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não existe, não tem, não há e nunca haverá nada que seja difícil ou impossível para Deus. Não existe problema grande. Não existe problema difícil. Não existe pessoa difícil, porque quando o Espírito do Senhor vem e toca naquela pessoa, ela se derrete. Porque o amor do Senhor constrange. E você precisa entender que o amor de Cristo que há em você precisa constranger pessoas. Você precisa alcançar pessoas pela unção, por aquilo que tem dentro de você. Não é pelo que você pensa, não, irmão. Sabe, às vezes você vai estar no mercado e o Senhor vai falar, Senhor, vai lá e fala com aquela pessoa. Simples, vai lá e fale com aquela pessoa. Eu saí do culto, fui ali no Subway, para um lanche para minha esposa, para minha filha, porque eu estou de dieta, tá, gente? Como só de vez em quando. Chegando lá, o Senhor me tocou a respeito da pessoa que estava atendendo. Irmãos, e veio uma palavra de sabedoria sobre aquela pessoa. Eu falei com aquela pessoa, e ela se desmanchou em choro. Ela falou assim, eu preciso perdoar. Eu vou perdoar. Ela não disse somente eu preciso, não. Ela disse eu preciso e eu vou perdoar. Aonde é que fica essa igreja? E esse Jesus que você tem, eu quero também. Você pode orar por mim? Irmãos, você precisa entender que Deus está esperando a tua disponibilidade, a tua disposição em fazer. Não é você quem faz. Você não conhece a vida de ninguém, aleluia. Quem conhece é o Espírito Santo, irmão. No evangelismo, nós estivemos lá na terça-feira. Eu parado, Senhor, com quem que você quer que eu fale? O irmão Hilário estava conversando com 2 irmãos. O Espírito Santo tocou para eu ir lá. Sabe, veio a palavra de sabedoria sobre um deles. Desabou a chorar também. Mas por que chora, irmão? É porque o Tony está falando? Não, é porque o Espírito chegou lá. O que eu creio, irmão, é quando nós falamos para alguém de Jesus, a salvação já chegou para aquela pessoa. Ela pode até não ter percebido, ela pode até não ter entendido na hora, mas a semente foi lançada. O semeador saiu a semear. Ei, você é um semeador. Ei, você é um semeador. Você tem semeado? Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou tentando aqui. Vamos conseguir, vamos lá. Aleluia. Espírito, glória a Jesus. Falamos da carne, vamos falar agora em Gálatas 5:22 do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Lei. E os que são de Cristo, quem aqui é de Cristo? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne. Você já entendeu aqui que a carne é a sua inimiga, que ela briga contra você? Aleluia. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como eu falei, andar no Espírito, irmão, é andar no fruto do Espírito. Andar no Espírito é quando você está ali, ó, vivendo o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Andar no Espírito ali, andar no fruto do Espírito é aquilo ali. Você não pode dizer, irmãos, que você está andando no Espírito se você não está amando o seu irmão, se você não está perdoando o seu irmão. Sabe, ontem na oração, nós tivemos um momento de intercessão pelos irmãos da igreja. E antes da pessoa que orou entrar no grupo, eu havia orado, Senhor, levanta pessoas para orarem por pessoas da igreja, por pessoas que estão precisando do Senhor, por pessoas que estão precisando de libertação. A pessoa entrou no grupo, falei, ó, fulana, flua, meu irmão, porque a gente precisa entender
e procurar saber sempre qual é a vontade do Senhor. Por isso que na sua oração você precisa estar sensível, porque Deus pode trazer para você uma pessoa para você orar por aquela pessoa. E você pode pensar, mas por que eu estou orando para essa pessoa? Aquela pessoa já é abençoada. Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Teve um dia que nós estávamos orando lá no grupo de oração online, e o Senhor me trouxe a palavra de sabedoria de familiares sendo livrados de acidentes. A pessoa depois me falou que naquele mesmo horário, o irmão dela quase capotou o carro, mas não sofreu nada e o carro também, só teve um problema na roda. Mas naquele momento houve livramento. Ei, irmão, ore por missionários. Ore por missionários. Ore por missionários, irmão, você precisa entender isso. Ore por pessoas. Sabe, tem gente no Japão, tem gente na Suécia, tem gente na Alemanha. Você precisa orar por essas pessoas. Tem pastores, tem homens de Deus, mulheres de Deus no meio da guerra. Na China, ore por pastores da China. O governo chinês diz que na China há de 25 a 30 milhões de cristãos. Um portal evangélico diz que há 97 milhões de cristãos. A previsão de cristãos na China em 2030, 300 milhões de cristãos. Irmão, guerra não para o evangelho. Morte não para o evangelho. Fome não para o evangelho. Ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja. Desses 97 milhões, 80 milhões têm os seus cultos na China, no subterrâneo, escondidos. A igreja no Brasil está ali, ó. A porta está aberta. Você precisa dar valor àquilo que Deus está te dando de graça, irmão. Andar em amor, andar em espírito é andar em amor. É você orar por pessoas, é você orar pela Ucrânia, é você orar pela Rússia também, é você orar por todas as pessoas que estão lá. Fruto do Espírito. A alegria é fruto do Espírito. Nós vimos manifestação da alegria aqui nessa noite. Paz é algo do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você está vendo aquilo ali, todo o fruto que tem ali, aquilo ali parte de uma decisão minha e sua. Somos nós que decidimos viver aquele fruto ali. A obra é algo que se faz, é algo que se constrói. Não, meu irmão, fruto é algo que cresce. Pedro está dizendo que nós fomos gerados por semente incorruptível, semente da palavra, semente de Cristo. Aleluia! Essa semente, ela cresce dentro de nós. E nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito. As pessoas precisam ver em nós Jesus Cristo. As pessoas precisam ver em nós o Espírito Santo agindo. Você quer andar no Espírito? Então ande no fruto do Espírito. Aleluia! Permanecer no fruto é uma decisão. Lá em Gálatas 5:1, Paulo diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Ei, irmão, não vá para a carne. Um conselho que eu dou para você: não vá para a carne. Não obedeça a carne para que você não seja escravizado pela carne novamente. Amém? Amém? Está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é livre, irmão. Aleluia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Gálatas 5:13. Porém, não useis da liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha só, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É aquilo que nós estávamos falando dos jovens. Não usa da liberdade que você tem para dar vazão à carne. Sabe por quê? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aleluia. Fala a Deus. Fala a Deus. Eu vou repetir. Vocês estão lendo aí, mas eu vou repetir. Replicou-lhes o Mestre, o Senhor Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, irmãos, fuja da carne.
fuja da tentação. Não tente enfrentar o pecado, não tente enfrentar a tentação. Aleluia. Glória a Jesus. Somos um com o Senhor. Você precisa entender isso. Quando você nasceu de novo, irmão, você deixou de ser o Tony sozinho, você deixou de ser o Wellington sozinho, deixou de ser a Duda sozinho. Quando você se juntou ao Senhor, você se tornou um espírito com Ele. E não há como você se separar dele. Você tem que andar como Ele anda, falar como Ele fala, ser como Ele é. Aleluia. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Você tem todas as ferramentas que você precisa para andar no Espírito, mas a principal delas é saber que o Espírito Santo habita dentro de você e que você é um com o Senhor. Ei, irmão, abandone a mentira. Abandone o pecado. Se arrependa. O Senhor está falando com pessoas aqui. Arrependa-se. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele, tempo oportuno, vos exaltará. Você não é um com o pecado, você não é um com a carne, você é um com o Senhor. Você não pertence mais a você mesmo. E se você não se arrepender, você um dia vai prestar contas da sua vida, da parte que você não entregou ao Senhor, da parte que você quis tomar de volta. Porque se você deu a vida para Jesus, a vida não é mais sua. Por que você está pegando de volta? Aleluia. Glória a Jesus. Vivendo a natureza divina. Nós fomos chamados somente para sermos semelhantes a Cristo. Não fomos chamados somente para sermos semelhantes a Cristo, mas co-participantes da natureza divina. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É o que nós estamos falando aqui do fruto do Espírito, também se encaixa aí. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas em suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes do quê? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você é co-participante da natureza divina. O Senhor habita dentro de você. Você é um cidadão do reino, irmão. Você é um cidadão do céu. Você está aqui de passagem, a sua casa é o céu, o seu lar é com o Senhor. Aleluia. Então, se você entender isso e começar a andar pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, irmão, você vai entender que você faz parte da natureza divina. Aleluia. Glória a Jesus. Enxertados em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que em tudo você depende do Senhor? Que aquilo que você tenta fazer na sua força não funciona, não dá certo? E por que pessoas ainda insistem em fazer? Eu falo isso porque eu fiz isso também e me quebrei a cara. Porque a gente precisa entender, irmão. A direção do Senhor em nossas vidas é a certeza do sucesso. O não de Deus para você é livramento. Às vezes, as pessoas agem como meninos birrentos. Eu quero, eu quero, eu quero. Então Deus fala assim, então vai lá, faz. O papai está dizendo para você não ir, mas você quer fazer, vai lá e faça. Sabe por quê, irmãos? Deus ele não vai te obrigar a nada, não. Se você quer ir fazer o errado, Deus está dizendo não. Você quer fazer o errado, vai. Eu tenho certeza que vai dar errado. Enxertados em Cristo. João 15, 1, 4 diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Deixa eu lhe falar uma coisa, você foi criado para dar fruto. Você foi criado para dar fruto. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aleluia. Aleluia. Nós estamos enxertados em Cristo. Não pense você que a condição da sua vida atual, às vezes pode ter pessoas desempregadas aqui.
Às vezes tem pessoas que não estão conseguindo fazer uma faculdade. Tem pessoas com plano de comprar carros, ter casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você precisa entender que você está enxertado em Cristo. Você tem que buscar nele, você tem que orar a ele, você tem que clamar a ele, você tem que se apegar a ele, você tem que estar com ele, você tem que se render a ele. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. 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 Já passamos de muito do tempo, perdão, igreja. Vamos orar. Pai querido, amado, graças nós te damos. Obrigado, Pai, por tudo que foi feito e falado aqui nessa noite. Eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos, oro por todos aqueles que estão aqui, por aqueles que estão em casa acompanhando, Pai, essa palavra. Eu tenho certeza que foi algo que veio do teu coração nessa noite, Pai, para abençoar as nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, não para ouvir o que nós queremos, Pai, mas para ouvir o que nós precisamos do teu Espírito. Rendemos o nosso coração a Ti, Pai, para aprender mais e mais do Senhor em todo o tempo, Pai. Eu rogo, Pai, por coisas extraordinárias acontecendo na vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai, por progressão, Pai. Eu oro por processos terminados. Eu oro, Pai, por coisas chegando na vida dos meus irmãos. Eu oro pelo entendimento da Tua palavra, Pai. Eu oro por olhos iluminados, abertos, Pai, entendimento chegando na vida dos meus irmãos. Que eles sejam, Pai, realmente um instrumento do Senhor por onde eles andarem. Pai, que sejam sensíveis ao Teu Espírito. Que eles acatem, Pai, as Tuas ordens, que o entendimento de quem faz é o Senhor, Pai, seja constante e poderoso dentro de cada um, Pai. E que em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, venha martelar no coração de cada um nessa noite. Que nós venhamos estar enxertados no Senhor, Pai, compreendendo a Tua palavra, compreendendo, Pai, a Tua vontade. Pai, é o que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você crê, irmão? Você foi edificado nessa noite? Existe alguém no nosso meio que está com alguma doença?